Bom dia, Felipe. Como vai, senhor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom, o senhor é autor de um estudo a respeito da dívida dos estados, dizendo que a cobrança, inclusive, dessa dívida dos estados com a União está se dando já de forma inconstitucional. É isso? Exato. Ela não só inconstitucional, como absolutamente imoral também, né? Porque, na verdade, quando nós fizemos essa renegociação, há 17 anos atrás, as finanças do Estado, não falo só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil inteiro. Foram todos os estados, né? Foram todos os estados que renegociaram. Todos. Nós tivemos 2 estados que não tinham problema de endividamento, porque eram estados, o Tocantins, que recente tinha iniciado com a Constituição de 88. Mas assim, vamos dizer, qual era o outro, São Paulo? Todos os estados estavam com uma dificuldade muito séria. E essas dificuldades no seu endividamento, na sua imensa maioria, ou em quase todos, eram decorrentes das medidas econômicas que haviam sido adotadas na época pelo governo central. Uhum. Tanto é que, na época, nós tivemos problemas com o sistema bancário, porque teve algumas medidas econômicas importantes aconteceram naquela época, no final da década de 90, como o Plano Real, por exemplo. Uhum. O Plano Real acabou com as receitas inflacionárias de todos nós, né? O Banrisul teve problema, mas os bancos comerciais todos tiveram problema, os bancos federais também tiveram problema. Sim. Antes de o governo federal socorrer os bancos estaduais, antes disso houve um tal de programa chamado PROER, tu te lembra? Claro. E esse programa salvou os bancos comerciais que estavam quebrados porque eles estavam com um problema sério com a queda da inflação. Foram 2 programas para bancos, né? O PROER para os bancos privados e o PROES para os bancos estaduais. E logo em 2001, nós tivemos o PROEF, que foi para os bancos federais. Sim, é verdade. Estatais que a gente quase não ouviu falar nele. Aí num outro momento, mas é que exatamente. Num outro momento, é verdade. Mas eles, na prática, eles decorreram toda essa queda acentuadíssima que houve com as receitas bancárias. Todos os bancos viviam com, assim, em 92, 93, por exemplo, 40 e tantos % da receita dos bancos eram da intermediação financeira decorrente da receita inflacionária. Os bancos também tinham essa receita inflacionária. E por que a gente está falando dos bancos? Porque, a exemplo dos bancos, os estados também se financiavam com a inflação. Também se financiavam. E a partir do governo federal, todos. Portanto, veio o Plano Real, e não se discute o Plano Real nesse aspecto. Nós estamos dizendo assim, nós estamos comentando o efeito dele. Sim. O efeito dele foi esse, nós estrangulamos as finanças de todos, né? Não só dos estados, como dos bancos estaduais e tudo mais. E aí se fez essa renegociação, não havia como não fazer, na verdade também que tenha que ser dito isso, porque nós tivemos na mesma época a elevação da taxa Selic, foi para as alturas a taxa Selic, né? Nós tivemos aí no ano de 97, picos de 47% na taxa Selic, enquanto que a inflação anual era de 5%. E isso o que aconteceu? Com isso, os títulos dos dos estados, que eram rolados com base na Selic, eles explodiram. E a partir daí estrangulou todos, quer dizer, não havia mais como fazer o pagamento. Aí chega o governo federal e diz, olha, vamos salvar vocês. E aí nos apresenta um contrato que foi assinado compulsoriamente, porque não havia governador que tivesse coragem de não assinar aquilo. E este contrato congelou a nossa dívida no patamar que estava e não se consegue baixar mais. Nós tivemos, isso não é um problema do Rio Grande do Sul, é um problema do Brasil inteiro. Os governadores na época não tinham alternativa, eles estavam absolutamente dependentes desse contrato. Esse contrato foi imposto aos estados. Isso, para nós termos uma ideia, de 99 a 2014, até o final do ano passado, a variação do GPDI, que foi o índice de correção monetária dos contratos, acrescido de um juro de 6% ao ano, que na prática se transformou em 6,17%, este índice, mais os juros, variaram 876%. Neste mesmo período, a inflação brasileira foi de 178%. E nós sabemos, o Felipe sabe muito bem isso, que a nossa arrecadação
depende muito da inflação. A inflação vai subindo e a arrecadação vai subindo. Às vezes a gente comemora quando sobe 2, 4, 3, 4, 2, 5 pontos acima da inflação. É ruim isso, mas é dessa forma, né? Porque afinal de contas bate no nosso bolso, né? Então... Exatamente. Muito bem. Então, veja, nesse período nós tivemos, neste contrato, uma variação de 876%. E se eu decompor este número de 876, e vou pegar aí o GPDI, tu te lembras bem, que a gente o pessoal falava muito, não, temos que trocar o GPDI pelo IPCA e tal. Aí, se nós decompormos os 876, nós vamos chegar que a variação do GPDI nesse período foi de 275%. Quer dizer, foi acima da inflação. Mas de longe o IGPDI é o nosso problema. O nosso problema é o juro que foi acoplado, que representa 601%. Então aí que está o problema aí, de moralidade aí. O governo central nos impôs uma situação e nos transformou em dependentes eternos dele. Certo. Tanto é que você pega o gráfico da dívida, você vai pegar em 94, 98, a dívida dá um pulo em sentido vertical praticamente, e a partir daí ela se estabiliza num determinado patamar que não muda nada. Os governos estaduais, poucos estavam com condições de tirar empréstimos. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, a gente tirou alguns empréstimos aí, mas que foram pouca coisa, e a nossa dívida não cai, ela continua. Sim. Nós, na época, tomamos 10 bilhões, em termos redondos, tomamos 10 bilhões, de lá para cá pagamos 22 bilhões, isso em valores nominais. E tocamos 22 bilhões de reais, e ainda estamos devendo 47. Então, o que a gente defende há muito tempo, desde que eu fui convidado pela Câmara Federal me manifestar sobre esse assunto na CPI da dívida pública, que ocorreu em 2009 e 2010. Eu disse, bem, se isso foi esse estrangulamento, aliás, esse estrangulamento não é só o Casaroto que está falando, o próprio governo central admite em documentos oficiais isso que eu estou falando agora, que as medidas econômicas ocorridas no ano 90, elas proporcionaram esse estrangulamento financeiro. Se você pegar Sim. as prestações de contas da Presidência da República para o Congresso Nacional, que é o balanço do balanço geral da União, que vai para o Congresso para ser apreciado, lá tem essa frase, onde que o governo central reconhece isso. Desde 2008 até ontem, até o último balanço que foi para lá, continua tendo essa frase, as medidas econômicas. Muito bem, se foram as medidas econômicas que me causaram este problema, por que é que eu estou cobrando juros dos entes federados? Eu diria, no máximo, cobrar o índice inflacionário. Bem, eu vou te emprestar 100 e tu me devolve 100 corrigido. Perfeito. Me diga não tem essa justificativa... porque quem me causou o problema foi tu, então tu não tens direito de me cobrar Professor, juros. Me diga o seguinte, que número no rádio, né? As pessoas estão dirigindo o carro, estão prestando atenção na entrevista, mas número sempre... É complicado. É complicado, então vamos lá. Vamos pegar um número apenas, que eu acho que é um número interessante. Perfeito. 10 bilhões foi o custo. O que nós recebemos da Já União. pagamos 22 bilhões. 22. Devemos 47. 47. É a mesma coisa da gente que está lá pendurado no cheque especial, fez um empréstimo, aquela coisa assim. Bom, eu estou aqui engatado, peguei essa grana, mas eu vou pagar esse dinheiro várias vezes. Essa é uma dívida que já foi paga, segundo o senhor, e entre entes que deveriam ser parceiros, o governo federal e os governos dos estados. Estamos falando do Rio Grande do Sul, mas todos os estados estão nessa situação. Perfeito. Bom, tem alguma coisa que se possa fazer? O senhor participou de CPI, o senhor acompanha o assunto, porque a gente teve governos pró e contra no Rio Grande do Sul, na oposição e situação ao governo federal, e não mudou esse quadro. Tem alguma expectativa de se mudar esse quadro? O senhor que acompanha esse assunto? Sim, a nossa tese, lançada desde a época lá da Câmara Federal, depois apresentei no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos também, a nossa ideia é justamente isso que eu estava falando inicialmente. Se eu devo alguma coisa, eu devolvo corrigido pelo IPCA, pela inflação brasileira. Então eu devo simplesmente devolver esse dinheiro.
Veja que nós estaríamos devolvendo um dinheiro corrigido pela inflação, que é bem menos do que o BNDES empresta para as empresas privadas. O BNDES empresta para empresas privadas a 5%, 4%. Sim. Chegamos a emprestar para 2,5% ao ano, sem juros, sem nada, uma taxa fixa. O Proer tem banco privado que até hoje não pagou a dívida. Bom, nós estamos dizendo assim, tudo bem, não vamos nos nivelar por aí. Nós devemos devolver para a União o valor corrigido. Se isso fosse feito, no dia 1º de maio de 2013, nós teríamos quitado a dívida. Portanto... E no dia 1º de maio de 2015, com os pagamentos que continuamos fazendo, nós já temos acumulado 5 bilhões e 500 milhões de crédito. Tá, então vamos lá. Vamos de novo tentar aqui manchetear. Sim. Perfeito. O Rio Grande do Sul, aí pegando o estado do Rio Grande do Sul, pagou pela inflação do período. Se fosse pela inflação, não é pela inflação, mas pela inflação do período. Em maio de 2013, entregou esse dinheiro todo para o governo federal corrigido pela inflação. Perfeito. E agora está 2 anos aí pagando e vai ficar mais 13 anos, no caso, mais né? 13, é. Mais 13 anos pagando. Me diga o seguinte, manchete, dinheiro da dívida do estado do Rio Grande do Sul é mais caro que o dinheiro do BNDES para iniciativa privada realizar investimentos. É isso? Disparado. É isso? Disparado. Ou seja, é muito mais caro. Ou seja, absurdamente mais caro. Ou seja, o governo federal se remunera de forma muito maior do dinheiro da dívida dos estados. Sim. Que o dinheiro que é para investimentos, é para obras, sim, é para... Não se discute o mérito. Perfeito, é um dinheiro que tem que ser investido. Mas sim, há uma discrepância fortíssima entre esses dois dados. O dinheiro que, por exemplo, o governo empresta via BNDES e o dinheiro que o governo sacou do tesouro dele e emprestou para os estados. Sim, e veja bem, não é o tesouro dele, é o nosso, né? Porque nós também somos brasileiros. Não, né? perfeito. Mas é aquela questão assim... Não, mas é para ficar bem didático, claro. Concordo. Perfeito, claro. Exatamente isso. Então, nos explora permanentemente, né? Não acaba nunca isso. Bom, então, nós não temos condições. Então, nós temos que fazer alguma coisa para que se faça uma revisória, como gostam de falar o pessoal ligado ao direito, né? Uhum. Vamos entrar agora, nós temos que rever esta dívida, nós vamos ter que recalcular esta dívida. Uma revisória, nesse caso, se for possível fazer uma revisória, diz o seguinte, já foi pago, inclusive devolve o meu, é isso? Perfeito, exatamente. Tá. Exatamente, já foi pago a mais. O próprio governo federal admite que as dificuldades econômicas enfrentadas, o texto é bem exatamente isso, vou te ler literalmente assim, ó. Na segunda metade da década de 90, ficou evidenciada a necessidade de equacionar as dificuldades financeiras enfrentadas pelos estados em razão das mudanças econômicas ocorridas nos últimos anos. Este texto que eu te li, ele está lá na prestação de contas da Presidência da República enviada ao Congresso Nacional desde o ano 2008 até o ano passado. O governo federal, num cantinho lá no fundão, ele admite que quem causou o problema para nós foram eles. Perfeito. Agora, para o banco privado, teve banco privado que entrou na justiça, não pagou, aquele do Proer, tem saldo para receber até hoje. E simplesmente não pagaram. Alguns pagaram com uma série de descontos, negociações judiciais e coisas eu não conheço caso a caso, mas uma das coisas que me surpreendeu em algumas questões de bancos privados é, por exemplo, eu estou com pouco tempo aqui, porque a gente já estourou o tempo, mas vamos lá. Questão de donos do Bamerindos, donos de outros bancos econômicos, outros bancos foram fechados, bancos quebraram, foram vendidos, repassados e tal, mas... E essas pessoas ainda foram lá e sacaram depois de um tempo, né? São daqueles absurdos. Eu não consigo entender. As pessoas me explicam, mas eu não consigo entender esse cálculo. Bom, só para dizer o seguinte, né?
só para não perder o gancho do banco que está colocando aí, Felipe. Importante. Para os bancos privados aconteceu isso aí, pelo menos o que a imprensa divulgou com bastante ênfase, né? Agora, para o banco do Banrisul, nós pagamos esse juro maluco que estamos cobrando, porque esse que nós estamos falando aí juntou com o Proes. Essa é uma outra questão, né? Porque se o Banrisul, por exemplo, tivesse sido privatizado lá atrás, o percentual da dívida do Rio Grande do Sul já teria caído, né? Seria menor. Seria menor, né? Seria menor, mas os gaúchos defenderam o banco privado, estatal, né? Mas a questão não é essa, né? Nós aí passamos com uma parte desse dinheiro, passou para o tal de extra-limite, né? Exatamente. Então aumentou um pouco mais o nosso desencaixe, mas a dívida continuou a mesma, né? O que se questiona é o seguinte: por que o banco privado recebeu toda essa benesse aí? O Banco Central teve que entrar na justiça para buscar dinheiro e estão fazendo negociações. E para o mesmo dinheiro aplicado para os bancos estatais, nós estamos pagando a conta até hoje nesses juros extraordinários que eu te falei agora há pouco. Perfeito. Bom, só para fechar, nós estamos conversando com o auditor fiscal João Pedro Casaroto. Alguém pode estar perguntando assim, mas se é tudo isso que o João Pedro está nos dizendo, por que estamos pagando esse negócio ainda? Porque senão o governo federal simplesmente corta os recursos e hoje o Rio Grande do Sul paga menos da dívida do que recebe do governo federal, teria um prejuízo. Agora, outra questão é, por que os governadores até aqui não foram ainda, ingressaram na justiça? Teria que ser uma ação de todo mundo, né? Eu imagino, porque um estado sozinho não vai fazer grande diferença. Os governadores, eu tenho dito isso já há muitos anos, o pessoal tem me convidado muito, eu tenho viajado o Brasil inteiro para falar sobre esse assunto. E eu tenho dito isso. Os governadores hoje, e já desde aquela época, eles são os meros gerentes de província. Eles não têm mais força nenhuma. Não tem nenhum deles, não é o do Rio Grande do Sul, não é o nosso atual, nem o anterior, nenhum deles, nem São Paulo, nem Minas Gerais, nenhum deles tem condições de chegar lá e peitar o governo central. Bom, deixa eu só dizer o seguinte, ainda para fechar. Tem ações no STF, né? Sim. Tem ações de Minas Gerais, tem ações do Distrito Federal que estão lá estacionadas no STF. E a gente vai seguir essa pauta, porque afinal de contas a OAB, né, tá pedindo algumas demandas nessa situação. Sim. Né? E aí a gente vai ver do lado jurídico o que pode fazer. Do lado do seu estudo, o pessoal pode pegar e conferir número por número, é isso, no grosso modo. O Rio Grande do Sul é isso, no grosso e no fino, você garante. O Rio Grande do Sul devia 10, já pagou 22 e ainda tem 47 para pagar, é isso. Estou te garantindo porque eu não falo nada em suposições. Perfeito. E nem em projeções, eu só pego dados oficiais dos balanços. Perfeito. E se pagasse, se o indexador fosse, por exemplo, a inflação, a gente já teria pago e ainda teria saldo a receber. E isso aí não é uma conversa mole, não. Isso seria o justo. Perfeito. Seria o correto. Seria, por exemplo, no dinheiro que veio para o Banrisul, seria aplicar até mais do que cobraram dos bancos privados. E com relação à justiça, por exemplo, a Prefeitura Municipal de São Paulo, que também tem uma pendenga nessa linha aí. Agora, ontem o prefeito deu uma entrevista louco de satisfeito, dizendo que tinha feito um belo de um acordo na justiça, porque eles entraram na justiça. A questão judicial eu acho que é importante, mas o que vai definir a questão mesmo é a atividade política dos nossos representantes no Congresso Nacional. Porque isso é uma discussão muito mais política do que técnica, porque o problema judicial sabe como é, né? Fica lá a ação e tal, né? E a coisa vai rolando, entra amigo escuro para cá, entra amigo escuro para lá. Isso pode se levar anos e anos e anos. Porém, são importantes para formar, digamos assim, uma maneira muito dura, muito simples de dizer, vamos formar um caldo de cultura. Agora, a solução mesmo só é encontrada, e uma solução efetiva, no Congresso Nacional. Se a sociedade civil se organizar, começar a conversar com os deputados, começar a conversar com os senadores e dizer, olha, doutor, o senhor é meu representante aí, ou pelo menos o seu partido é meu representante, né, porque a gente vota mais no partido do que na pessoa, né?
Porém, o senhor, por gentileza, isso não dá mais. Os estados todos estão com déficit estrutural fantástico. Você imagina, o Rio Grande do Sul paga uma mensalidade de 260 milhões de reais por mês. Imagina o que nós podíamos fazer aqui no estado com 260 milhões. Nós podíamos estar fazendo estrada, estamos fazendo saneamento básico com a população que mora um pouco mais afastada da cidade, que tem que caminhar quilômetros para pegar um ônibus. Professor, deixa eu dizer o seguinte, eu concordo com o senhor, espero que se um dia tiver folga de caixa também seja feito isso. Hoje, quem está nos ouvindo, sim, podíamos pagar o funcionalismo em dia. Esse é o problema. Eu estou com o tempo estouradíssimo, mas esse é o problema. O Rio Grande do Sul vai agora correr atrás de como é que paga a folha do funcionalismo. É verdade. Daqui a um tempo vai seguir o problema. E investimento esquece. O Estado parou de investir há muito tempo. Aí tem gente que fala para a gente pedir empréstimo para pagar a folha, imagina, é aumentar a nossa dívida. Sim, a coisa vai chegar num ponto já está insustentável. Nós vamos chegar num ponto que os ouvintes mais jovens ainda vão lembrar, mas a Constituição Federal de 37, ela simplesmente aboliu, a capital federal assumiu o comando geral no país, né? Partidos políticos foram abolidos, a representação federal foi abolida, até os hinos nacionais foram proibidos de serem tocados, né? As bandeiras estaduais foram queimadas em praça pública no Rio de Janeiro. E por que estão nos levando para um estado tal que vou dizer, não, o estado não deve mais existir, sabe? Nós temos que comandar tudo. Professor... Como se eles fossem os maravilhosos. Aí nós vamos examinar as contas deles, a gente fica, assim, assustado com o que é que está acontecendo. Não estou falando da Dilma, do Lula, do Fernando Henrique, estou falando do geral. Estou falando de um estamento burocrático que se apossou do poder administrativo no Brasil, administrativo financeiro. Se a gente vai examinar as gestões deles lá, a gente fica apavorado com o que está acontecendo. Vamos pegar o caso da dívida pública federal. Nós estamos pagando hoje uma taxa Selic de 14,25. A Grécia, que nós todos estamos falando que ela está quebrada, está lançando títulos para vencimento em 10 anos, está pagando 12%. Portugal, que até há bem pouco tempo atrás estava quebrado, estava lançando títulos de 10 anos, de 2,75%. A Suíça lançou, vamos pegar um topo de linha agora. Pegamos a Suíça, lançou títulos agora há pouco, de 10 anos, com juro negativo de 3%. Isso significa assim, Felipe, tu chega lá no banco e diz, olha, eu tenho 100 francos suíços para aplicar. Aí o banqueiro diz assim, tudo bem, eu tomo teus 100 francos e daqui a 10 anos eu te garanto que tu pode passar aqui e pegar 97. Sabe? São juros negativos que estão sendo praticados. E nós estamos fazendo juros de 14,25 no Brasil. E estamos muito longe de tudo isso. Eu só quero dizer o seguinte, rapidinho, que estouramos tudo aqui. Espero que o senhor esteja completamente errado sobre o 37 e a repetição de 37, tá certo? Mas vamos lá. Muito obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Para vocês também um grande abraço, fico à disposição.